Fala pessoal, mais uma vez aqui, ó, Mente Ativa. E mais um capítulo final da saga da charada Um Bêbado Disse Se Ontem Fosse Amanhã, hoje seria sexta. Em que dia da semana o bêbado falou isso? Tá virando novela. Tá? Então vamos lá. Todo tempo aí eu já fiz vários vídeos. Tá? Primeiro eu anunciei que falaria sobre isso, porque tinha um argumento bom que eu queria analisar. Analisei a parte da gramática. Analisei algumas respostas, aquelas únicas. As pessoas defendem argumento para chegar numa resposta única. Eu refutei isso, usando o mesmo argumento para chegar na outra resposta, mas a verdade é que podemos ter a quarta ou o domingo, que são essas duas situações aqui. Na quarta, o bêbado poderia dizer: se ontem fosse quinta, hoje seria sexta, porque quinta é uma manhã de quarta, né? Ou seja, eu estou colocando quinta no lugar da manhã. E no domingo ele poderia dizer: se sábado fosse amanhã, hoje seria sexta. Sábado é o ontem de domingo, e eu estou colocando sábado no lugar do ontem, tá? E no último vídeo eu encerrei com um argumento muito interessante que uma pessoa colocou para mim. Se ontem fosse amanhã, hoje seria meu aniversário. Então, meu aniversário tá chegando ou já passou? Foi que a pessoa, né, botou essa questão para mim. Eu acho muito bom esse argumento, porque quando a pessoa pega e coloca uma questão, nos leva a pensar, porque nós temos que responder a essa questão, certo? E a pessoa que coloca essa questão, tá? Às vezes eu olho assim meio de lado, porque tem uma colinha aqui, tá? Porque eu pensei tudo antecipadamente para falar mais rápido, tá? Então tá aqui. Qualquer pessoa que questione isso já deve ter passado por algum aniversário, né? Muito provavelmente, né? E provavelmente vários, tá? E qualquer pessoa sensata vai dizer que nós não podemos ter certeza de que teremos mais aniversários. É verdade, futuro é incerto, tá? Então, vamos ver como é que isso fez sentido para o autor desse questionamento, tá? É aquele pensamento, digamos assim, humano, né? Futuro é incerto, né? Uma pessoa, né, que provavelmente ela ainda não é uma pessoa que nunca teve aniversário, ou seja, uma pessoa que não tem nenhum ano de vida, a pessoa não vai falar isso, né? Provavelmente nem sabe falar. Mas a verdade é que nós temos que pensar com a lógica. Em todas as situações devem ser colocadas dentro da possibilidade, tá? Então, por isso, quando ela me fez essa pergunta, eu fui direto e reto, tá? Não sei. Pode ser qualquer uma das duas opções. Ainda perguntei para ele. Botei, na verdade, a questão para essa pessoa. De que aniversário você está falando? Do que você já fez ou do que você espera fazer? E aí passei a bola e não foi respondido, tá? O que acontece? A pessoa pensa da seguinte maneira, tá? Partindo do pressuposto que a frase em si é uma suposição, tá? Isso aqui a gente tem que sempre ter isso em mente. A frase é uma suposição. Se ontem fosse amanhã, tá? Não é garantidamente uma verdade. Ou seja, se a gente voltar lá na gramática e tal, verbo indicativo, não sei o que lá, não é uma afirmação tida como correta. É uma suposição, uma coisa que está condicionada. Poderia ser, seria, tá? Então é uma suposição, tá? Então, se uma determinada condição pudesse ser satisfeita, que é isso aqui, a condição é essa, tá? Haveria uma determinada conclusão, que é essa aqui, que é, na verdade, essa aqui, tá? A charada original, tá? Agora, o que nós queremos descobrir a verdade, com base em tudo que já vimos até aqui. A gente sabe que pode ser qualquer uma dessas duas, tá?
Só que a pessoa, ela pensa da seguinte maneira, tá? Ela, pela suposição, ela assume que o aniversário foi anteontem, tá? E é aí que a gente vê como aquilo, tudo que eu falei lá faz sentido. É uma pessoa que provavelmente já fez aniversário, já fez vários aniversários e considera o futuro como incerto. Ela não tem certeza, por mais que espere, que vai fazer aniversário. Por isso que ela tem a tendência em aceitar como verdade que o aniversário, na verdade, já passou, foi anteontem. E argumenta tentando convencer que ele jamais poderá chegar, certo? Então, ou seja, ela chega às seguintes premissas, né? Que o aniversário teria passado, né? Se assumisse a verdade na base do pensamento dessa pessoa, certo? Ou não teria nem passado, nem estaria chegando. Porque nesse caso a suposição seria verdade de alguma forma e o aniversário seria hoje. Estaria no dia do aniversário dessa pessoa. Tá? Transportando isso de volta para a charada original, para sexta-feira, tá? Nós temos o quê? Que a sexta-feira jamais teria chegando. Nós podemos aplicar o mesmo raciocínio humano aqui. Nós já passamos por várias sextas-feiras. Não temos certeza que outras sextas-feiras virão. Tá? Ou seja, na verdade ela já teria passado e na suposição ela seria hoje. Certo? E por isso o autor chega como a única resposta possível o domingo. Certo? E a refutação é simples e direta. Igualmente, parece que a suposição diz que o aniversário pode ser depois de amanhã. Tá? E, como vimos, perfeitamente possível na construção da frase. Tá? Então, a gente parte da premissa que o aniversário nunca teria passado. Certo? Ele estaria chegando se nós assumíssemos a verdade, ou no caso da suposição, ele seria hoje. Ou seja, isso aí caberia para aquela pessoa que não tem nem um ano de idade. Tá? Então, é isso que o autor não quer. Ele não quer argumentar que não há como ter passado. Né? Isso tudo foi comentado, isso tudo foi falado. Certo? Mas será por quê que ele quer assim? Será que é porque nós já fizemos vários aniversários na vida? Será que ele nunca fez o primeiro aniversário? Que se a pessoa lembrar que fez um primeiro aniversário na vida, e pensar com a lógica, ele vai ver que é possível. Tá? Será que já nasceu velho? Ou seja, no caso da sexta, admitiria a resposta com a mesma argumentação. Só que a refutação não foi aceita pelo autor. Fez gestos de inconformação e... Bom, a gente não vai julgar aqui a atitude da pessoa, né? Diante da certeza de cada um, as atitudes são compreensíveis. Devemos sempre pensar assim. Mas, como não houve mais conversa, então vamos abordar esse assunto de outra maneira. O que eu vou fazer aqui? Eu vou, mais uma vez, reescrever a charada. Tá? Vou botar aqui. Se 1 hora antes fosse 1 hora depois, agora seriam 20 horas. A que horas isso foi dito? Bom, está aqui na minha cola. Se 21 horas fosse 1 hora depois, agora seriam 20 horas. Tá? Se 1 hora antes
fosse 19 horas, agora seria 20 horas. Nós vamos ter duas respostas do mesmo jeito. Agora vamos entrar no raciocínio dessa pessoa. Tá? Como é que eu vou fazer? Vamos supor que a janta fosse às 20 horas. Tá? Então eu vou chegar a isso aqui. Tá? Olha como é que a gente vai fazendo transformações. Se uma hora antes fosse uma hora depois, agora seria a hora da janta. A hora da janta já passou ou está chegando? É a mesma coisa que esse autor fez para mim. Esse autor do aniversário, ele fez a mesma coisa para mim. Temos a mesma linha de raciocínio, portanto. Tá? Qualquer pessoa que questione isso já deve ter jantado várias vezes. Qualquer pessoa vai dizer que não temos certeza se jantaremos mais vezes. Por isso, a suposição parece dizer que a janta foi uma hora antes de uma hora antes, ou seja, 2 horas antes. Tá? Logo, temos que a janta jamais já estaria chegando, porque ou já teria passado, no que se considera verdade, ou não estaria chegando e nem teria passado, porque seria agora, que é o caso da suposição. Tá? Ou seja, quer argumentar que a hora da janta não pode estar chegando. Certo? Ou não. Sim e não. Por que sim? Sim, porque nós temos uma situação em que os cálculos são provados, eles batem. Tá? Tudo isso que a gente viu aqui. Tá? E não porque não jantamos apenas em uma noite, jantamos em várias noites. Essa que é a grande sacada. Pelo menos em tese, né, o normal, assim, o ideal seria, sei lá, jantar todo dia. Tá? O que nós temos aqui é uma coisa da matemática, que é chamada uma situação cíclica, que é o jantar todos os dias, ou seja, ela acontece em ciclos, todo dia a gente janta. Certo? Em um campo finito. Essa que é a matemática da coisa. O que é o campo finito? As horas do dia. Ela vai de 0 a 24 horas, na verdade 23, 59, 59, certo? E o 24 horas na verdade é 0 hora do outro dia. E aí começa outro dia. Certo? Ou seja, o ciclo se repete num campo finito, que são as horas do dia. Certo? Outro dia, no outro dia, no outro dia e no outro dia. Tá? Então, vamos fazer mais uma transformação para a gente ver como é que essa tendência de pensar naquela coisa que já passou vai sumir. Tá? Porque essas situações cíclicas em campo finito, quando transportadas para situações cotidianas, nós tendemos a ver dessa forma mesmo. Aquilo que já aconteceu é certo. E aquilo que se espera acontecer por causa desses ciclos, a gente, no pensamento humano, não pode ter certeza, porque o futuro é incerto. Tá? Então vamos fazer essa tendência desaparecer. Tá? Deixa eu só copiar aqui. Cadê aqui a pergunta que eu fiz? É o seguinte, vamos supor que 20 horas seja um horário de tomar um remédio, tá? Mas não um remédio de dose única, aquele que a gente toma uma vez só e acabou. Tá? Vamos pensar num remédio que a gente tome de determinado número de horas. Tá? 2 em 2, 3 em 3, 1 em 1, 4 em 4, 8 em 8, tanto faz. Tá? Então, 20 horas é um dos horários que a gente tomaria esse remédio num determinado dia. Tá? Senão não seria aplicado no exemplo. Tá? Tá aqui a pergunta, achei. Eu sei que alguém pode estar formulando já uma pergunta na cabeça, mas nós vamos responder essa pergunta adiante, tá? Guarda aí. Se uma hora antes fosse uma hora depois, agora seria a hora de tomar remédio. A hora de tomar o remédio já passou ou está chegando. Tá?
Vocês viram que é a mesma coisa, tá? Se fosse um remédio, desculpa, se fosse um remédio que você toma uma vez por dia, às 20 horas seria a mesma coisa que a janta. Então, por isso que eu estou colocando aquele remédio que a gente tome em algumas horas, de 1 em 1, 2 em 2, 3 em 3, 5 em 5, 8 em 8, não importa. 3 vezes ao dia, 2 vezes ao dia, 5 vezes ao dia, não importa. Tá? Então, aqui, né, quem quiser responder, pode ficar à vontade. Tá? Que é a mesma coisa. Agora, nós estamos certos. Cadê aqui a minha resposta aqui? Nós estamos certos aqui. Se alguém quiser responder, tá? Pode responder à vontade. Mas eu já digo desde já que a pergunta que alguém deve ter formulado na mente já foi respondida. Tá? E eu te digo que a pergunta é essa aqui. Tá? A pergunta era de quanto em quanto tempo? E eu te digo, no mínimo, de 2 em 2 horas. Vamos pensar sempre em horas cheias, tá? Não vamos botar mais fatores complicadores aqui, não. Sempre de horas cheias. 2 em 2, 3 em 3, 4 em 4. Lembrando que poderia ser de hora em hora também. O que aconteceria, por exemplo, um remédio que se tome 3 vezes ao dia? Digamos, às 4, às 12 e às 20. Tá? Para bater ali com as 20 horas. Nós teríamos exatamente isso aqui. Tá? Vou até repetir aqui. O remédio que se toma 3 vezes ao dia, nós teremos essas duas opções. Tá? Que é a mesma coisa que está ali em cima. Se 21 horas fosse 1 hora depois, agora seriam 20 horas, hora de tomar remédio. Ok, às 22 horas. Se 1 hora antes fosse 19 horas, agora também seria 20 horas, hora de tomar remédio. Ok, às 18. Tá? Mas a gente, por outro lado, não pode dizer isso aqui. Olha o que a gente não pode dizer. Duas coisas que a gente não pode dizer. Se 20 horas fosse 1 hora depois, agora seriam 19 horas. Não é hora de tomar remédio. A sentença estaria certa às 21 horas. Mas não serve para o remédio. Tá? Porque a frase toda bate. Porque se 20 horas fosse 1 hora depois, tá? Às 20 horas, às 21 horas ele fala isso aqui. Tá? Agora seriam 19 horas. Certo? Mas não é hora de tomar remédio. É aqui que a gente começa a ver a diferença de quando a gente põe uma situação específica e sai do campo das horas. É essa a coisa que eu quero que observem muito bem. Que é a mesma coisa de trocar a sexta pelo aniversário, que é a mesma coisa de trocar a hora pela janta, que é a mesma coisa de trocar a hora pelo remédio. Certo? Você vê que a sentença nua e crua, falando-se somente das horas, ela dá certo. Mas ela não vai bater com um horário de remédio em algumas das proposições. Certo? E por isso que eu chego, por exemplo, se fosse de 2 em 2 horas, por exemplo, nas horas pares, você teria numa determinada as mesmas coisas aqui. Isso aqui vale pensando-se nas horas, mas e também para o remédio. Isso aqui vale pensando-se nas horas, mas não vale para o remédio, porque às 19 horas não é hora de tomar o remédio, nem 21 horas. Certo? Agora, o que vai acontecer com o remédio de hora em hora? Tá? Com o remédio de hora em hora, você poderia dizer, chegar a todas essas conclusões aqui que eu vou colar aqui agora. Vou dar um espacinho aqui para ficar mais fácil de ver. Que são as mesmas horas que eu usei nos exemplos anteriores. Se 21 horas fosse 1 hora depois, agora seriam 20 horas. Né? Hora de tomar remédio. Ele fala isso às 22 horas. Né? E é hora de tomar remédio. Se 1 hora antes
fosse 19 horas, agora seriam 20 horas, a hora de tomar o remédio. Ok, ele fala isso às 18 horas e é hora de tomar remédio. Acontece que se fosse a condição chegasse às 19 horas ou às 21 horas, também seria hora de tomar o remédio. Porque seria de hora em hora. Você toma remédio todas as horas. Pode ser qualquer hora. Lá no começo, na verdade no outro vídeo, eu cheguei a falar, né, que dependendo da situação, a suposição para sexta poderia ser sexta mesmo. Tá? Não cabe na sexta, tá? Mas existem situações como essa daí. Tá? No caso do remédio, qualquer hora é hora, sendo que as horas são diferentes. Porque o remédio se toma de hora em hora, ou seja, em todas as horas se toma o remédio. E afinal, onde se quer chegar com isso? Tá? Nós vamos chegar primeiro, logo de cara, naquela máxima de que se as coisas estão parecendo complexas, estão parecendo um monte de argumentação e deixando tudo mais complicado, é porque a resposta para a questão é sempre mais simples. Que é, ela admite duas respostas. Ok? Tá? Então vamos lá. Agora, indo um pouquinho mais além. Tá? A sacada aqui é que no argumento dessa pessoa, ela colocou um conhecimento prévio, que foi o aniversário. Tá? E esse conhecimento ele já foi elaborado com base num acontecimento cíclico em um campo finito. Tá? No caso dele, no caso do aniversário, é o aniversário todos os anos. E o campo finito é o ano, propriamente dito. E aí o que acontece? Você chega, você não tem certeza para que lado você vai. Tá? Você acaba indo para aquele lado que lhe parece mais óbvio, que é o fato de que aniversários já passaram, que é o comum. E aniversários que se espera vir, eles são incertos porque o futuro em si é incerto. Tá? Então, quer dizer, então vou até falar exatamente como eu escrevi aqui. Cabe notar que o conhecimento prévio existente na proposição inicial foi habilidosamente inserido de forma a obter êxito, mas apenas naquela situação específica. É a base do pensamento da pessoa. Ora, passado há 2 dias, né? Ou seja, a pessoa pensa assim: não posso contar com o aniversário que ainda está por vir, porque eu não sei se eu vou morrer até lá. Então ele vai pensar no aniversário que se passou há 2 dias. É a mesma coisa com a janta, é a mesma coisa com o horário de remédio, tá? Se nós jantamos faz apenas 2 horas, a gente vai pensar nessa janta que acabou de passar. A gente não vai pensar da janta de amanhã, que vai acontecer daqui a cerca de 22 horas, mais ou menos. Mesma coisa com o remédio. Tá? Se o remédio for de 8 a 8 horas e a gente toma o remédio faz 2 horas, a gente não vai pensar no remédio que vai acontecer daqui a 6 horas. A gente vai pensar que a verdade é aquele remédio que a gente acabou de tomar. Tá? Então, essa quebra de paradigma a gente só consegue quando a gente mostra um exemplo, por exemplo. É um exemplo como esse daí que eu fiz, do remédio de hora em hora. Né? Em que, no caso, a gente tira a incerteza. Tá? E o que é essa inserção de um conhecimento prévio em uma situação que nós temos 2 lados e uma incerteza? Tá? Que cabe muito bem nesses eventos cíclicos de campos finitos. Tá? Isso aí tem a mesma força que uma observação numa situação baseada no princípio da incerteza, que é o básico da mecânica quântica. O princípio da incerteza de Heisenberg. Tá? Que tem aquela experiência do gato lá. Né? Alguns já devem ter ouvido falar. Tem um gato lá dentro, aí tem um dispositivo lá, que vai acontecer não sei o que, e depois de um tempo vai, dependendo de uma situação ou outra, e vai soltar um veneno e o gato vai morrer. E aí, o gato está morto ou está vivo? Não sei. Pode estar morto ou pode estar vivo. O fato de você abrir a caixa para olhar, que é o único jeito de você ter certeza, pode alterar
os acontecimentos e aí pode alterar o resultado. Tá? De repente o gato deveria estar morto no momento que você abre a caixa, mas o veneno sai e ele permanece vivo. Ou de repente abrir a caixa provoca a liberação do veneno e o gato morre, quando de repente o veneno não seria liberado. É alguma coisa assim. Tá? Então, a partir do momento que se observa uma situação com incerteza, o resultado pode mudar ou não. Tá? Então, a partir do momento que nós inserimos um conhecimento aqui, nessa sexta, que é a nossa incerteza, nós vamos ter a tendência de achar que a resposta é um dos lados, quando na verdade pode ser dois. E assim, o que acontece? Nós voltamos ao argumento original, que eu refutei a essa pessoa lá no começo, que diz que a suposição também parece dizer que o aniversário pode ser depois de amanhã. Por isso, e para isso, melhor retirar toda a complicação do evento cíclico do campo finito. Também sem precisar mencionar a mecânica quântica e tal, mas com a característica temporal da charada original. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar essa charada original e vamos transformar ela mais uma vez. Tá? E como que a gente vai fazer isso sem colocar uma tendência nessa incerteza e sem trabalhar com eventos cíclicos em campos finitos? Vamos pegar eventos fixos. Né? E aí eu achei uma frase muito interessante que satisfaz isso aqui. Que é essa aqui. Agora sim eu vou botar com letras grandes. Tá? Se ontem fosse amanhã, a proclamação da República seria ontem. Já eu explico por que eu usei exatamente esse exemplo. Se ontem fosse amanhã, a proclamação da República seria hoje. E nós temos duas possibilidades, mais uma vez. Tá? Se ontem fosse 14 de 11 de 1889, hoje seria 15 de 11 de 1889, que é a proclamação da República. E isso poderia ser dito no dia 13 de 11 de 1889. Da mesma forma que em 17 de 11 de 1889, a pessoa poderia dizer: se 16 de 11 de 1889 fosse amanhã, hoje seria dia 15 de 11 de 1889, proclamação da República. Por que isso? Tá? Se ontem fosse 14, tá? Aí eu estou colocando aqui o amanhã do dia 13. Se ontem fosse amanhã, lembra? Se ontem fosse dia 14, hoje seria dia 15. E aqui eu ponho o ontem desse dia aqui. Eu ponho o 16 no lugar do ontem. E se eu dissesse que o 16 na verdade é amanhã, hoje seria dia 15. Tá? E aí nós não temos toda aquela complicação do evento cíclico. Tá? Tem igual força na equivalência, gramaticalmente está correto como já foi falado. Tá? Não tem possibilidade de um evento mais próximo. Não tem a possibilidade de o futuro incerto, porque é uma coisa que já aconteceu sendo data fixa, a gente sabe que aconteceu. Pelo menos nessa dimensão, nesse plano que nós vivemos. Tá? E eu só espero que não transforme o Brasil numa monarquia novamente, depois proclamemos a República novamente para bagunçar tudo. Senão minha resposta vai embora, né? Mas tudo bem. É até interessante aqui, eu ia... por que eu usei essas datas, vou dizer agora, eu pensei em fazer com a descoberta do Brasil, mas eu mudei porque esses dias aqui são exatamente... Tá? Isso aqui é um domingo... Isso aqui é uma quarta, segundo os calendários online que eu consultei. Tá? E no caso do descobrimento do Brasil, 22 de abril de 1500, não daria certo. Seria outro dia de semana. Então achei mais interessante isso aqui. Tá?
Dia 15 de 11 de 1889, proclamação da República do Brasil, segundo os calendários que eu consultei, foi numa sexta. Eu não calculei, não parei para calcular. Tá? Então, acreditei no que eu vi pela internet. Tá? Então, basicamente é isso. Ficou um vídeo de meia hora, ficou grande até demais. Desculpem por isso, mas eu quis explicar bem explicadinho. Sempre há espaço para argumentar. Tá? Mas, assim, o argumento que eu achei, o melhor argumento que eu recebi, que foi o colega ter colocado em questão pelo aniversário e não ter aceitado, ter devolvido a questão para ele. Qual aniversário? O que você já passou? Algum dos que você já passou? Ou um que você espera ter? Né? E aí eu dei a volta ao mundo para mostrar que pode ser de outro jeito. Beleza, gente? Para finalizar aqui, eu vou... Lá no primeiro vídeo, na verdade, eu já tinha feito a seguinte proposição. Tá? Que é isso aqui. Que é uma variação. Tá? Eu até tinha dito que ia responder. Mas vou deixar por enquanto. Vou voltar. Já está muito longo o vídeo. Vou voltar numa próxima oportunidade para a gente conversar sobre isso. Mas então deixo para vocês por enquanto. Se gato fosse cachorro, meu animal de estimação latiria. Que animal de estimação eu tenho? Para complicar um pouquinho menos, tá? Aí eu deixo aqui uma mais fácil, que é essa aqui. Essa aqui eu criei logo que eu vi a charada original. É a mesma coisa. Se anteontem fosse depois de amanhã, hoje seria terça. Também dá para fazer. Agora, nós sabemos que temos duas respostas, a menos que você, depois de tudo isso que eu falei, ainda não concorde. Mas nós temos duas respostas, então só achar essas duas respostas aqui. Essa aqui é mais fácil. E essa aqui é mais... Tem que dar mais uma sacadinha. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Valeu!